do alto e no espírito fraterno, unindo-nos a todos nós. Nós trazemos a lição que a casa nos passou sobre a inquietude, e é uma lição do livro Fonte Viva, que começa com essa passagem, essa frase de Mateus 6:34: não andeis, pois, inquietos. Então, a inquietude é que nós vamos analisar hoje, sabendo que gostaríamos de estar assim no alto de um pedestal e não nos acharmos também inquietos, mas ainda estamos num patamar de muita pressa, né, muita correria nessa vida, e não há como, de certa forma, fugir desse vício da alma que a gente às vezes ainda mantém. E essa frase de Jesus, olhai os lírios do campo, é uma poesia, uma maravilhosa frase que Jesus interpreta para nós no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte ele transfere para nós vários ensinamentos. Um deles, então, está nessa passagem aí de Mateus. E ela consta que são 3 proibições que Jesus fala para nós. Não entesoureis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destroem. Se o teu olho for mau, teu corpo inteiro estará em treva. Não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Olhai os lírios do campo, como crescem. Eles não tecem nem fiam, e no entanto nem Salomão, com toda a sua glória e riqueza, se vestiu como um deles, com aquela pureza, com a simplicidade dos lírios do campo. Essas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai sabe que tens necessidade de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Bem, pelo menos essa última frase a gente pode gravar no nosso coração e tentar vivenciá-la. Deixa que o amanhã resolva para nós, que a vida resolve mesmo. Quando a gente pensa que a gente tem muita coisa para resolver, de repente as coisas estão solucionadas. É uma bênção realmente acreditarmos que podemos deixar para amanhã muitas das nossas preocupações, porque o dia a dia vai solucionando automaticamente todas elas. É incrível, mas é uma realidade. Então, nós encontramos aqui a noção do que é ser inquieto. Bom, ser inquieto é ser desassossegado, é ser agitado, né? É ser ansioso. É aquela pessoa que está paradinha assim, na mesa, conversando com você, e não para de fazer o batuquezinho na mesa. Está sentadinha, a perninha está balançando, não é? Ansioso para aquele momento passar depressa, resolver mais alguma coisa. É a hora que você está no trânsito, tem um ônibus à sua frente, você está no meio, um outro carro atrás, abre o sinal, o ônibus vai devagarzinho e aquele atrás de você, pam, pam, como se você pudesse ultrapassar o ônibus. Enfim, são ansiedades que a gente nota no dia a dia, na vida comum de relação. Então, se você é ansioso, são 18 milhões de brasileiros, como nós somos também, estamos dentro da estatística, né? Com algum tipo sofremos de ansiedade, sendo que a metade para os homens e as mulheres o dobro de ansiedade. Será por quê? Só nós sabemos explicar. Além do trabalho, de tantas coisas, da educação dos filhos e outras coisas mais. Bem,
Mas num grau mais elevado, a ansiedade pode causar prejuízo nas relações familiares. Por quê? Porque a pessoa fica ranzinza, enjoada, implicante, né? Sempre com muita pressa, com muita correria. Mas não saiu ainda? Por que não está pronto? Por que você queimou? Não é? Nas relações pessoais, profissionais. Porque o ansioso começa a ter uma projeção negativa em relação ao futuro. Uma projeção negativa por quê? É a preocupação, uma nuvem de imaginação que nos tira do presente. Então, é a negação do futuro, em relação ao futuro. Será que, né? Será que amanhã? Será que eu vou conseguir? Será que eu devo fazer? Será que? Então, isso é uma negação do futuro que a gente tem em nossa mente e que atrapalha a nossa vida de relação, a nossa vida de relacionamento interpessoal, etc., nos prejudicando o presente também. Então, nossa inquietude, será que atrapalhou aqui? Muitas pessoas falam que essa passagem de Jesus é uma passagem que é uma tolice, porque não se preocupar com o dia de amanhã não faz parte da vida das pessoas. Haja visto que Jesus deve ter notado certamente a inquietude para falar já naquele sermão da montanha, né? Não vos inquieteis, a cada dia basta a sua aflição. Então, muitas pessoas dizem que isso é uma tolice. E a gente vai lá buscar, justamente no capítulo 25 do Evangelho, que fala sobre buscar e achareis, a explicação dessa máxima de Jesus. Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo: anda e chegarás, toparás com pedras, olha as pedras, mas afasta-as tu mesmo, porque nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar, se quiser empregar a força, não é? Então, no buscar e achareis, essa passagem é semelhante ao ajuda-te que o céu te ajudará. Batei e abrir-se-vos-á. E o Evangelho nos explica que, a princípio, nós andávamos à cata de alimento, né, nos preocupando com hoje. Depois, Deus nos outorgou o desejo do melhor, das pesquisas, do crescimento material. E agora, finalmente, a gente, de modo geral, busca o desejo do crescimento moral, da moralização de nossas almas. São as leis, os costumes que vão se aperfeiçoando. Então, se Deus quisesse isentar o homem do trabalho, seus membros teriam se atrofiado, seu espírito teria permanecido na infância. Daí a reencarnação, porque a cada reencarnação a gente vai trazendo novos talentos, né? E a humanidade não permanece na infância. Ela vai crescendo e se desenvolvendo com os nossos talentos. Por isso que Deus fez do trabalho uma necessidade para nós. E disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira será filho de tuas obras, terás dele o mérito e serás recompensado. Aqui no livro Roteiro tem uma passagem, um pedacinho, que a gente marcou, porque Emmanuel diz assim: precatem-se, tomem cuidado então, aqueles que julgam encontrar na mensagem do alto o elixir do êxito preguiçoso e improdutivo. O mundo espiritual não abriria suas portas para consagrar a ociosidade. Então o trabalho é uma lei, não é? Diz o Livro dos Espíritos que é uma provação terrestre, mas com a qual nós temos que conviver, porque o trabalho nos ajuda
a ascender para o alto, não nos proporciona mais experiências, não é, na vida. Então está ali grifado: nós, os espíritos, te daremos a força necessária se quiseres empregar os seus esforços na sua labuta, no seu trabalho. Aí Leon Denis, no livro O Problema do Destino, do Ser, do Destino e da Dor, nos diz assim: e vede as consequências desse ensinamento, da dor, quer dizer, da labuta, do trabalho. A dor perde o seu aspecto terrífico, deixa de ser um inimigo, a dor moral, a dor do trabalho, a dor física, a dor mental, deixa de ser um inimigo, um monstro temível, torna-se um auxiliar, e o seu papel é providencial. O homem, a princípio admirado e inquieto com o seu aspecto, o aspecto da dor, não é? Aprende a conhecê-la, a apreciá-la, a familiarizar-se com ela, acaba quase por amá-la. Então é por isso que criaturas, às vezes já com mais idade, né? Às vezes já cansado da vida, está lá na labuta, na enxada, no trabalho, aprende a se familiarizar com a dor, gosta, não é? Ela é providencial na sua vida. Ficar sentado de braços cruzados é desagradável, a vida custa passar. Então nos diz Leon Denis, é uma bênção, né? Ela é um auxiliar e providencial na nossa vida. A dor moral, a dor física, a dor espiritual, ela é sempre crescimento para nós. E ele continua assim: o amor é imortal como a própria alma. Nas horas de sofrimento, de angústia, de acabrunhamento, concentrai-vos e por invocação ardente, atraí a vós os seres que foram como nós. Ele fala como nós porque ele escreveu como encarnado o livro, né? Os seres que foram como os nós, homens, e que serão agora espíritos celestes, e forças desconhecidas penetrarão em vós e ajudar-vos-ão a suportar vossos males e vossas misérias. Que maravilha que a doutrina espírita, meus irmãos, nos consola com ensinamentos como esse. Homens, pobres viajantes que trilhais penosamente a subida dolorosa da existência, sabei que por toda parte em nosso caminho, nosso, porque ele dele também, seres invisíveis, poderosos e bons, caminham ao nosso lado, invisíveis, não é? Nas passagens difíceis, seus fluidos, né, desses seres invisíveis, amparadores, sustentam nossa marcha vacilante. Abri-lhes vossas almas, como na prece, na meditação, na hora de dormir, na hora de um exame de consciência, de botar a cabeça no travesseiro, não é? Ponde vossos pensamentos de acordo com os seus, e logo sentireis a alegria de sua presença. É aquele conforto, né? Aquele amparo que a gente sente na hora da oração. Uma atmosfera de paz e bênção envolver-vos-á. Suaves consolações descerão sobre vós. No Livro dos Espíritos, questão 660, Kardec pergunta assim, porque estamos falando de prece, estamos falando em comunhão com o plano mais alto. Então a prece torna melhor o homem? E os Espíritos disseram, sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Daí o batei e abrir-se-vos-á, pedi e obtereis. Aí Kardec pergunta, e como é que certas pessoas que oram muito, são não obstante de mau caráter,
ciosas, invejosas, impertinentes, rabugentas, carentes de benevolência, ansiosas, carentes de indulgência e até às vezes viciosas. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, meia hora, 1 hora reservada para isso, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que aplicam o remédio, a oração, não é? O bálsamo confortante da prece que a prece proporciona. Aí nós vamos contar agora um sonho que Kardec teve, que talvez os irmãos até estranhem, porque aparentemente nada tem a ver com o consolo dos amigos espirituais nos nossos momentos de dificuldades, nas nossas aflições, nas nossas ansiedades. E está contado no livro Allan Kardec, que foi escrito por Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen, 3 volumes. Na página 114, achamos esse sonho de Kardec. Kardec, no decorrer de 1866, encontrava-se doente, com muita sonolência e esgotamento quase contínuos. Estava adoentado, enfraquecido. Na noite do dia 24 de abril de 1866, ele teve um sonho, uma visão. Ele sonhou que um grupo de indivíduos estava reunido em um lugar desconhecido. E o Thyssen conta ali daquele sonho que esse grupo de pessoas, Kardec reconheceu algumas pessoas e outras ele não sabia. E Kardec também não sabia que lugar era aquele que ele se encontrava. Mas o fato é que era um grupo de pessoas reunidas nesse lugar. E ele viu num canto de parede escrito uma inscrição brilhante como fogo. Durante o sonho, está lá as pessoas e ele viu, naturalmente as outras pessoas devem ter visto também, uma inscrição brilhante como fogo. E ele se deu pressa no dia seguinte, ao acordar, de anotar depressa aquela inscrição. Dizia assim: descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz 1 légua em 10 minutos, desde que a estrada... Olha bem, o sonho de alguém que lidava com os espíritos, com uma doutrina nova. Descobrimos que a borracha enrolada sob a roda faz 1 légua em 10 minutos, desde que a estrada... Aí ele acordou, anotou depressa essa frase e se ensimesmou. Que negócio é esse? Que significado tem essa frase? Será que eu vou ter uma missão diferente dessa que eu estou tendo? Ora, 1866, 1857 havia sido lançado o Livro dos Espíritos. Já estava toda a doutrina sistematizada. Será que é uma missão diferente? Mas por que me mostrar isso? E a esses homens, por que não confiar essa missão a homens especialistas, né, nas invenções, seja no que for, no que estiver para aparecer? Então, vamos deixar Kardec aí com a sua dúvida. 12 anos depois, em 1888, Dunlop, tem os pneus Dunlop, né? Grandes fábricas de pneu. Viu o filho dele andando num triciclo com roda. E o menino pedalava, né? O triciclo, era 2 rodinhas atrás e uma na frente. O menino pedalando com dificuldade. Andava
aquele objeto devagar, aquela locomoção devagar. Então, ele teve a intenção de ajudar o filho. Teve a ideia, né, aquele flash, enrolou as rodas do triciclo com folhas de borracha muito finas. Enrolou a rodinha ali, colou-as, encheu aquelas folhas finas de borracha com uma bomba de encher bola, que não deve ser a que a gente conhece hoje, mas já vi bomba de encher bola, aquelas grandes, não sei que bomba era essa. O fato é que ele encheu aquelas folhas finas de borracha e com uma bomba de bola de futebol. E foi aí que ele desenvolveu o primeiro sistema de almofada de ar da história e inventou o pneu. 12 anos depois do sonho de Kardec. Muito bem. O sonho de Kardec vai nos ser explicado pelo Dr. de Meury. E quem foi Dr. de Meury? Olhando na Wikipédia, encontramos lá que Dr. de Meury foi um médico homeopata que viveu na França e que abraçou a doutrina dos espíritos assim que ela foi codificada. Se encaixou perfeitamente nele. Era um médico que não procurava os bens materiais. O que ele queria era ajudar. A gente lendo a história do Dr. de Meury, parece que a gente está até lendo a história de Bezerra de Menezes. Do mesmo tipo, mesma característica de médico missionário. Muito bem. Um ano antes desse sonho de Kardec, em 1865, um ano antes, de Meury havia desencarnado. E olha o que ele escreveu, ditou para uma médium logo que desencarnou. Essas palavras são dele. Eis-me aqui. Em vida me havia prometido que logo que estivesse morto, viria, me fosse possível, apertar a mão do meu caro mestre e amigo Allan Kardec. Então, quer dizer, logo que ele desencarnou. Não fala se é mesmo dia, mesmas horas, mas enfim, deve ter sido quase que de imediato. Aí ele diz assim: a morte havia dado à minha alma esse pesado sono que denominamos letargia. Mas meu pensamento velava. Então ele estava semi-liberto, né? O que ele fez? Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação que segue a morte, despertei e de um salto fiz a viagem, libertou-se da carne. Como sou feliz! Não sou mais velho nem enfermo. Meu corpo era apenas um disfarce imposto. Sou jovem e belo, belo dessa eterna juventude dos espíritos, cujo rosto não é sulcado por rugas e pelos cabelos, e cujos cabelos não embranquecem sob a ação do tempo. Sou leve como o pássaro, que em voo rápido atravessa o horizonte do vosso céu nebuloso. E admiro, contemplo, bendigo, amo e me declino o átomo ante a grandeza, a sabedoria, a ciência de nosso Criador, ante as maravilhas que me rodeiam. Então foi esse espírito que ditou essa experiência de recém-desencarnado para alguma médium com Kardec, para que Kardec tivesse conhecimento. Interessante, meus irmãos, ele falar aqui, sou jovem e belo. Não sei se os irmãos já perceberam, mas prestem bastante atenção, porque eu já aprendi a prestar. Quando alguém desencarna, você sonha com ela, tem o primeiro encontro, os primeiros encontros, às vezes algum tempo depois, observa como a pessoa está mais jovem.
A pessoa está muito mais jovem, está célere. A pessoa não está mais velha que abrunhada. A pessoa está diferente. E se observa a roupa também. Se tiver de roupa marrom, o espírito está sofrido ainda. Se estiver de roupa clarinha, o espírito está melhor. Se você sonhar com ele à mesa, com comida, ele está pedindo prece. São maravilhas que a gente vai aprendendo com a doutrina. Mas podem reparar, logo que depois que desencarna, o espírito não está mais velho, porque isso é do físico, isso é da carne, né? A pessoa já não tem mais aquele aspecto doentio que a pessoa tinha antes, se estiver liberta dos seus laços. Muito bem, vamos deixar aí essa história do Dr. Demerry e vamos partir agora para aquele sonho de Kardec e a explicação de Dr. Demerry. Nós quisemos mostrar que Dr. Demerry era, então, um espírito já esclarecido, um ano antes do sonho de Kardec, ele havia desencarnado, e que, um ano depois, ele explica para Kardec o que aconteceu naquele sonho. O que vistes, Kardec, no dia seguinte que Kardec, né, pediu explicação daquele sonho, são encarnados, não são espíritos, almas de espíritos que já foram, são encarnados que se ocupam separadamente e, na maioria, sem se conhecerem, de invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção. Uns têm pensado na borracha, outros em outras matérias. Aí a gente pensa, Dunlop devia estar lá naquele grupo, né? Quem sabe Santos Dumont também? Não sabemos, né? Porque, uns pensaram na borracha, outros em outras matérias, mas todos preocupados de conhecer invenções tendentes a aperfeiçoar os meios de locomoção. Mas quiseram, Kardec, chamar-vos a atenção como objeto de estudo psicológico das almas, né? O psicológico é o estudo das almas, para a reunião no mesmo lugar dos espíritos, ou seja, das almas de diferentes homens perseguindo o mesmo fim. Então, olha bem, meus irmãos, onde queremos então chegar. Almas, né, reunidas, preocupadas, desejosas de alcançar um fim. Qual o fim seu? Achar solução para uma criatura da minha família, Deus nos abençoe, que esteja nas drogas. Achar solução para problemas da educação na sua escola, e outras escolas vão reunindo grupos de pessoas que têm a mesma preocupação e que são reunidas num ambiente, pode ser espiritual ou pode ser aqui na Terra, recebendo então orientações de seus mentores, nos ajudando a nos livrar das ansiedades, das inquietudes, das preocupações que não nos levam a nada. Então, diferentes homens perseguindo o mesmo fim. Ficai persuadido de que frequentemente isso acontece. E quando vários homens descobrem ao mesmo tempo, seja uma nova lei, seja um novo corpo em diferentes pontos do globo, como a doutrina espírita, na França, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, em diferentes pontos do globo, seus espíritos estudaram a questão em conjunto durante o sono. E ao despertar, cada um trabalha por seu lado, utilizando o fruto de suas observações. E é assim que nós temos aqueles insights de repente, não é? Como hoje eu tive para terminar essa história, a nossa palestra. Como que eu vou terminar isso? Na ansiedade. Aí, de repente, vem um flash. É uma ajuda espiritual. São ajudas que a gente tem. Aí, Denis fala assim, quanto à inquietação com os entes queridos que a gente perde. Conheceis a lei telepática.
Não há grito, lágrima, apelo de amor que não tenha sua repercussão e sua resposta. Solidariedade admirável das almas por quem oramos e que oram por nós. Permutas, trocas de pensamentos vibrantes e de chamamentos regeneradores que atravessam o espaço e embebem os corações angustiados em radiações de força e esperança que nunca deixam de chegar ao alvo, sempre atingem a nós, né, que disparamos para o alto. Julgáveis sofrer sozinhos, mas não é assim. Junto de vós, em torno de vós e até na extensão sem limites, há seres que vibram ao vosso sofrer e participam de vossa dor. Não a torneis demasiadamente viva por amor deles. Não sofra demais com o amanhã. Tenha calma, tenha paciência, espera, não é assim? Espera. No livro Além do Véu, tem uma passagem que a mãe do reverendo diz para ele que no sexto céu, não sei o que ela chama de sexto céu, há uma catedral que capta os suspiros dos seres humanos. Nós suspiramos, aquela catedral lá no sexto céu, que ela chama de sexto céu, capta os nossos suspiros. Não há um ai, meus irmãos, que não tenha resposta de Deus, que é o nosso Pai, não é? Aí a gente traz essa figura aí, essa escultura de Rodin, o pensador. Olha bem, o que somos nós quando estamos tensos. Olha os músculos tensos, a mão chega a estar dobrada embaixo do queixo, a pessoa curvada de tanto pensar. Ele denominou de o pensador. Será que somos assim tensos quando estamos ansiosos, aflitos? Olha os nossos músculos, não é? Como eles se contraem. E aí a Pietà de Michelangelo, que doçura, que calma, né? Com que serenidade ela segura seus filhos nos braços. Michelangelo retrata. Então são imagens para a gente refletir, não é? De artistas famosos. A inquietude. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. E o bom senso. Nem sequer temes a Deus, diz o outro ladrão. Tu que sofres do mesmo suplício? Para nós, somos ladrões, isso é justo. Recebemos o que merecemos. Mas este aqui, ó, no nosso meio, não fez mal algum. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus responde, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, da consciência tranquila, né? Então não entesoureis tesouro na terra. Quando temos um tesouro, a gente monta guarda, não é? Jesus falou, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. As nossas ideias são voltadas para aquele bem, para aquela preocupação. Então são os tesouros perecíveis que a traça corrói, a beleza, a busca incessante da beleza, meu Deus, tem uma ruga aqui, tem um músculo fraquinho aqui, da fortuna que não deixa a pessoa aquietar-se. E os tesouros do céu são as virtudes, o conhecimento, o bem que fazemos. Fora da caridade não há salvação. No livro Pequeno Príncipe está essa frasezinha encantadora. O essencial ninguém vê. Né? Os bens estão aí, ó, a gente vê. Mas o essencial, lá dentro, ninguém vê. É invisível aos olhos. Lá em Lázaro Redivivo tem a história de um sábio, todo mundo correndo, salvando, porque a cidade estava sendo invadida. E alguém perguntou a ele, você não vai correr não? Pegar suas coisas? Ele diz, eu trago tudo comigo. Trago tudo comigo. Portanto, não nos inquietemos pelo amanhã. Em Vinha de Luz, Emmanuel diz assim, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade quando diz não andeis, pois, inquietos. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, ele lhes ensinou.
Ele pede apenas o combate ao pessimismo crônico. E ele diz, ainda nós, vocês aí, nós aqui em cima, nos defrontaremos com pântanos e espinheiros. Urge, é urgente, renovar atitudes mentais, como ouvimos hoje na leitura preparatória. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura lá no céu, lá no zênite. Inquietam-se com as frivolidades da vida. Mas na terra, Jesus é o servidor de todos e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. Seu devotamento nos envolve há milênios. Espera nossa contribuição na oficina dos séculos. O que estamos fazendo para contribuir com Jesus? Pelo menos dentro de nós, só nós podemos fazer esse dever de casa, essa lição que nos cabe. No Evangelho, bem-aventurados os aflitos, duas espécies de aflições são as vicissitudes da vida. Ou, se prefere, promanam de duas fontes. Se remontamos à origem dos males terrestres, reconhecemos que muitos são consequência do nosso caráter, do nosso proceder. Quantos homens caem por sua própria culpa, de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de coragem, de perseverança, por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade, ou de rabugice, ou de exigência, não é? Orgulho, nos quais o coração não tomou parte alguma. Quantas funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação, né, de cautela dentro de nós mesmos. Então são essas lições que nós trazemos para nós. Kardec pergunta, o que é felicidade, hein? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá então algum critério de felicidade comum a todos os homens? Todos os homens, há um critério de felicidade para todos nós? Então a resposta, 922. Com relação à vida material, é a posse do necessário. O que é a posse do necessário? Uma casinha, um abrigo, né? A comidinha de hoje, o que eu vou comer e vestir hoje. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então vamos nos avaliar. Será que somos felizes? Temos o que é necessário para a nossa vida? Temos a consciência tranquila? Temos fé no futuro? Se estamos aqui é porque temos, né? Porque nós acreditamos que haverá alguma coisa além dessa vida passageira aqui na Terra. Então somos felizes. Aí tem um sábio que falou assim, a oração do crente deveria ser assim: dai-me, Senhor, o necessário à vida e serei contente. É um sábio falando, dai-me o necessário à vida e isso basta. Além do anjo guardião, está lá nas preces, no Evangelho, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores que, embora menos elevados, não são menos bons e magnânimos. São os nossos amigos, parentes e até pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e, não raro, intervêm nos atos de nossa vida. Não raro, sempre. Aí queria terminar, esse tive um insight, né? Como eu queria terminar com a casa de Betânia, porque Jesus procurava essa casa singela ao invés de pernoitar em Jerusalém, aquela azáfama não lhe agradava. Então ele ia até Betânia, aquela casinha daquela região bucólica, pensa bem no sobradinho branco, caindo ali as trepadeiras, caindo ao longo das paredes, né? E Jesus chegando com a comitiva, avisa Marta, Maria e Lázaro
que eu estou chegando com a comitiva. E quando ele adentra, né, Marta lá corre a preparar o quarto, preparar o local para todos descansarem. E ela fala para Jesus: Jesus, olha aí, a Maria veio ao invés de me ajudar, está aí assentada de mão no queixo, olhando para o Senhor, né, em vez de estar aqui me ajudando. E Jesus diz para ela: Marta, Marta, estás atarefada e te inquietas por muitas coisas, porém só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a que nunca lhe será tirada, a que a ferrugem e a traça não corroem. E diz em Primícias do Reino, a nossa irmã que nos conta essa história assim com detalhes, que Jesus teria dito: quando um rei explica sobre seus planos de governo, somente aquele que o ouviu ficou informado. Então Maria ali estava para ouvir do rei os seus planos para o futuro. E Marta perdia com a sua inquietação, com a sua pressa. Então, meus irmãos, nós estamos hoje aqui para ouvir um pouquinho também dos planos do governo desse rei, né? Que ele abençoe os nossos planos, nosso desejo de nos inquietarmos menos, vivermos de modo mais calmo, mais pacífico. Que Ele nos abençoe, ampare e auxilie sempre.